Tá subindo cada vez um degrauzinho a mais. Pai de família, a gente, pra quem não sabe, a gente colocou, o pessoal da direção vai saber, a gente colocou uma menina lá pra orar. Era a filha dele. É menina, é. É gente, normal. Esquece que eu falei. Mas a gente orou pra uma criança lá, tá ali, bem, saudável. Era a filha do pastor Jonathan. Então, pastor, fica à vontade. Tá ali com a esposa. Muito obrigado pela presença, seja bem-vindo. Seja benção aí, pode jogar pra fora, não. Também. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Boa noite. Paz seja convosco, amém? Amém. Quem está vivo diz amém? Amém. Quem já morreu diz aleluia. Opa! Você já está ensinado? Já é. Glória a Deus. Quero agradecer a Deus pela oportunidade. Sou grato a Deus pela vida de cada um de vocês. Sou grato a Deus pela vida do pastor Evandro, sua família. Grato a Deus pelos meus alunos de ITQ. Tem aluno de ITQ aí? 1, 2 aqui, pronto. Pastor Evandro foi meu aluno de ITQ. Pensa no aluno Cri-Cri. Era Cri-Cri, mas era bom de Bíblia. Aluno Cri-Cri, bom de Bíblia. Amém? Que Deus possa falar conosco nessa noite mais uma vez. Que Deus possa falar ao seu coração mais uma vez. Abra sua Bíblia comigo. Se coloque de pé. Abra sua Bíblia comigo na primeira carta de Paulo a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Caiu junto. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga amém também. Amém. Não é amém, amém também. Amém também. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10 diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Vamos ver de novo? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Ainda de pé, abre a sua Bíblia agora no livro de Lucas. Lucas, capítulo 12, versículo 15. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 12, versículo 15. Esse é só o segundo de 130 versículos que nós vamos ler hoje. Amém. Glória a Deus. Lucas 12, 15 diz assim: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância dos bens que possui. Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância daquilo que ele possui. Amém? Amém. Coloca a Bíblia na cadeira, fecha teus olhos um minutinho. Pai, nós graças te damos nessa noite. Nós te louvamos, Senhor, porque Tu és eterno e a Tua palavra, a Tua graça e a Tua misericórdia não tem fim sobre nós. Pai, fala conosco nessa noite, meu Deus, segundo a Tua vontade. Fala conosco através da Tua palavra. Toca os nossos corações. Meu Deus, que não fale eu, mas sim que fale o Teu Espírito Santo. Que não fale eu, Senhor, mas sim que fale o próprio Senhor com a Tua igreja nessa noite. Meu Deus, hoje nós queremos orar e queremos clamar para que o Senhor fale conosco, não aquilo que nós queremos, mas sim aquilo que nós precisamos. O Senhor conhece a necessidade de cada um. E se há alguém nesse lugar, meu Deus, necessitando ser curado, que haja cura em nome de Jesus. Se há alguém nesse lugar necessitando ser liberto, que as cadeias caiam por terra nessa noite.
noite, em nome de Jesus. Nós oramos agora e te pedimos que a partir desse momento que todo conhecimento e sabedoria humana sejam desprezados, para que só o teu nome seja glorificado Aleluia. nesse lugar. Aleluia. Fala conosco, meu Deus, segundo a tua vontade, em nome de Jesus, e eu desde já te agradeço. Amém e amém. Amém. Quem vai para o céu sempre dá glória a Deus. Aleluia. Aqui eu vou ter bastante vizinho. Já viu? Glória. Quem não deu glória a Deus quando sentou, tem uns terrenos à venda. No céu tem gente que vende, tem gente que financia. Mas sabe qual é a melhor notícia? Não precisa comprar, porque a salvação é dada pela graça. Aleluia. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é por obras para que ninguém se glorie. Terreno no céu não precisa ser comprado, querido. Terreno no céu você ganha pela graça do Senhor. Aleluia. Amém? O tema da mensagem de hoje é dinheiro. Servo ao Senhor. Dinheiro. Servo ao Senhor. Talvez eu, você que está aqui, e mais algumas pessoas que você conhece, um dia pronunciaram essa frase. Eu prometo estar contigo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, amando, respeitando, sendo fiel por todos os dias da minha vida, até que a morte nos separe. Alguns usam essa promessa para dizer que um dia um cara morreu, chegou no céu, a mulher que morreu primeiro foi de atrás dele, ele olhou para ela e falou assim: eu prometi que era até que a morte nos separe, agora eu estou aqui e acabou. Mas quando a gente olha para essa promessa, nós paramos para pensar que é bem verdade que você encontra em famílias que resistam a dias maus. É bem verdade que você encontre casais, que você encontre casas que sobrevivem a um período de doença. Você vê, às vezes o marido fica doente, o marido se acidenta, o marido por alguma razão fica enfermo, fica um tempo sem trabalhar, fica um tempo no hospital e a família resiste ao período de doença. É normal você encontrar outras famílias que sobrevivem fortemente com a graça de Deus a períodos de não muitas alegrias. Você passa por um luto na família, você passa por um período que as pessoas te traem, as pessoas te magoam, você passa por dias que não são tão alegres assim, não são tão coloridos. E quando você passa por esses dias coloridos, quando um dos dois está triste por algum motivo, mesmo assim, eles conseguem se alegrar-se um ao outro, conseguem completar-se um ao outro e a família segue firme. Porém, por que não é tão comum assim? Se na alegria e na tristeza eles permanecem firmes. Se na saúde e na doença eles permanecem firmes. E por que, pastor, que não é tão comum que o casal continue firme na riqueza e na pobreza? Por que é tão comum no Brasil que os casais superem crises, às vezes, de até integridade moral? Superam crises, às vezes, até de traição, problemas de desafeto, problemas de saúde, mas elas não conseguem passar ilesas por crises financeiras. Por que elas não conseguem passar ilesas por problemas relacionados a dinheiro? E a bem da verdade é que no Brasil, a segunda maior causa de divórcio entre os casais é problema financeiro. O primeiro problema é incompatibilidade de gêneros e o segundo são problemas financeiros. E talvez o maior problema que nós temos é que a nossa sociedade, e isso acaba refletindo na igreja, não foi preparada para conviver com dinheiro. E muito menos preparada para conviver sem dinheiro. Nós somos preparados e escutamos muitas coisas erradas sobre dinheiro desde a nossa infância. Nós escutamos coisas equivocadas sobre dinheiro desde quando nós nascemos e estamos vivendo os primeiros dias. E tudo bem, o seu pai, a sua mãe, os seus avós não são culpados por isso, porque afinal de contas eles também cresceram, se desenvolveram
ficaram adultos, escutando as mesmas histórias que eles contaram para você. Tem gente que diz que dinheiro é amaldiçoado. Tem gente que diz que dinheiro é coisa do Satanás. Né? Já viu isso? Uma vez o cara foi lá no escritório, olhou na minha cara e falou assim, dinheiro é coisa do Satanás. Eu assim, então se fosse assim, todo pobre estava no céu. Já. Pô, já estava salvo, não precisava de mais nada. Porque dinheiro nenhum ele tem. Então o Satanás passa longe da vida dele. É comum a gente olhar, mas se você parar para pensar, querido, você não faz nada na sua vida sem o bendito do dinheiro. Se você olhar, é com o dinheiro que você vive de maneira honesta e confortável. É com o dinheiro que você precisa para você poder sobreviver. É com ele que você paga o seu tratamento de saúde quando você está doente. É com ele que você compra esses remédios quando você precisa. Que você compra alimento para você e para a sua família. É com o dinheiro que você deixa a sua casa bonita, aquele móveis que tu quer fazer, que tu quer comprar, que tu vai lá na loja. Amém. Ah, tem marceneiro aí? Eu nem sabia. É com o dinheiro que você consegue comprar uma roupa bonita para você vir no culto domingo. É com o dinheiro que você consegue dar uma educação melhor para os seus filhos. Consegue andar num carro mais confortável. Então, afinal de contas, se Deus criou um meio para que eu possa ter acesso a todas essas bênçãos, por que então que ele é coisa de Satanás? E às vezes nós não entendemos. E a pergunta que fica nessa noite, que nós temos que sair daqui sabendo responder, é se o dinheiro foi feito para ser o seu servo, ou se ele foi feito para ser o seu senhor. A primeira coisa que nós temos que aprender a respeito de dinheiro, se é servo ou senhor, é nós precisamos respeitar o lugar do dinheiro. 1 Timóteo, capítulo 6, o apóstolo Paulo escreve: o amor ao dinheiro, ele é a raiz de toda a espécie de males. Mas perceba, talvez você escutou a sua vida inteira que o dinheiro é a raiz de todos os males. Para aí, tem uma palavra que encolheram aqui, é o amor ao dinheiro. Não é você ter dinheiro que vai atrair mal para a sua vida. O que vai fazer você atrair coisas ruins para a sua vida é você amar ao dinheiro. E você ama ao dinheiro quando você coloca ele no lugar maior, às vezes, que até o lugar de Deus. Quando você coloca o lugar do dinheiro num lugar acima daquele que te criou e por você fez todas as coisas. Pode parecer absurdo, mas tem gente que diz que não precisa de Deus porque tem dinheiro. Pode parecer absurdo em São João do Sul, mas lá para Aranguá tem gente que fala essas frases. Tem gente que acha que não precisa de Deus porque tem muitas riquezas. Mas você esquece que com dinheiro você pode comprar remédio, mas não pode comprar saúde. Você esquece que com dinheiro você pode comprar diploma. Tem lugar que vende diploma, não sei se por aqui. No ITQ não vende, tá? Mas tem gente que tem lugar que vende diploma. E com dinheiro você compra o diploma. Mas você jamais vai conseguir comprar sabedoria e comprar inteligência. Tem lugar que até vende uma boa cama para você com um bom dinheiro. Mas ninguém consegue te vender um sono tranquilo com a consciência leve. Por mais que o dinheiro possa te proporcionar algumas coisas, você precisa de Deus para tudo. Porque se você tem dinheiro e você não tem Deus, você não tem nada. Aleluia. Diz uma frase de um homem famoso dizendo assim: eu conheci na minha vida um homem tão pobre, mas tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que ele tinha era dinheiro. Ele era tão pobre, tão miserável, tão pobre, que a única coisa que ele tinha era dinheiro. E deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Está aqui em Lucas 12:15. Não dá mais? Está aqui. Beleza? Porque a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Ou seja, você não é aquilo que você tem. Você não é a casa que você mora, o lugar que você mora. Você não é o carro que você veste.
Você não é a profissão que você tem que Deus te deu. Você não é as roupas que você vê na igreja. Você não é o resumo da sua conta bancária. Você não é o limite do seu cartão de crédito. Não, não tem nada a ver aquilo que você tem com aquilo que você é. Porque se no dia em que aquilo que você tem resumir aquilo que você é, você não soube respeitar o lugar do dinheiro na sua vida. Você não soube respeitar o lugar que o dinheiro ocupa na sua ordem de prioridade. E a gente cresceu escutando um monte de mentiras sobre dinheiro. Primeira mentira sobre dinheiro. Pessoas ricas são gananciosas ou desonestas. Já escutou isso? Tem até uma musiquinha de antigamente que dizia que Deus leva o pobre para o céu e o rico para o inferno. Só que quando a gente vai olhar para a Bíblia Sagrada, a gente encontra Jó, um homem rico que o próprio Deus falou: você conhece o meu servo Jó? Justo, íntegro, reto e desvia-se do mal. E aí o próprio inimigo fala: mas também ele tem tudo. Mas também ele é rico. Mas também ele é abundante. E Deus fala: então tira então para ver. Se ele não continua justo, reto, íntegro e se desviando do mal. Então tira. E aí deixa eu te perguntar, se tirar tudo que você tem em você, o que sobra? Ah, mas Deus não gosta de gente rica porque rico é ganancioso e desonesto. Mas Deus gostava de Jó. Dizem por aí que Deus não gosta de gente rica, mas Deus gostava de Abraão. E a Bíblia diz que Abraão era rico em gado, em ouro e propriedade. Tem gente que diz que Deus não gosta de gente rica, mas foi José de Arimateia, senador de Israel, que resgatou o corpo de Jesus da cruz e colocou Jesus no túmulo, para que no túmulo se cumprisse o propósito da ressurreição, que no terceiro dia ele levantaria dos mundos dos mortos. Foi José de Arimateia. E o túmulo onde Jesus foi colocado em Jerusalém era o túmulo de uma família rica na época. Porque a tradição era que aquele que fosse crucificado, ele ali mesmo crucificado se decompunha. Quem era crucificado não tinha direito a ser sepultado. Essa era a tradição da época. Mas porque um homem influente conversou com os governantes, liberaram o corpo de Jesus para que fosse enterrado num túmulo de sua própria família. Dizem-se que Deus não gosta de gente que tem dinheiro. Mas um dia Salomão pediu para Deus apenas sabedoria. E Deus deu a Salomão sabedoria. E quando Deus deu a Salomão sabedoria, Salomão se tornou o homem mais rico. Dizem-se alguns que o homem mais rico de toda a história. Mas como se Deus não gostava dele? Como se Deus não gosta de gente assim? Se gente rica é gananciosa ou desonesta? Essa é a primeira mentira que se conta. Tem um livro na Bíblia que o nome do livro é Filemon. Esse livro você pode chegar em casa e você lê o livro hoje. Se você lê o livro de Filemon, você volta todo orgulhoso no culto domingo, olha para o pastor levando e fala assim: pastor, eu li um livro inteiro da Bíblia. O livro de Filemon tem uma página. Se você quer ficar ainda mais teólogo, mais aprofundado, você lê também o livro de Judas, daí você tem outra página. Você leu em um dia 2 livros da Bíblia. Arruma o terno amanhã, passa o feriado e chega: pastor, eu já li 2 livros. Fala chiando que é para ficar chique. Não é verdade? É, né? O livro de Filemon é o apóstolo Paulo enviando uma carta para Filemon. E Filemon era um homem rico da época, que tinha que receber Onésimo. Se você ler a carta hoje, você vai ver. Onésimo era um homem que era servo de Filemon, que estava preso com Paulo, mas que tinha aprontado alguma coisa na casa de Filemon. E Paulo fala: recebe Onésimo de volta, Filemon, por favor. Recebe Onésimo como se você tivesse recebido a mim próprio. Mas como? Se Filemon poderia ser ganancioso, desonesto, por que o próprio apóstolo Paulo mandaria uma carta para ele? A primeira mentira é que quem é rico é desonesto ou ganancioso. A segunda mentira eu já falei. Dizem-se que dinheiro é a raiz de todos os males, mas na verdade é uma interpretação bíblica errada. A terceira mentira que te contam: dinheiro não traz felicidade. Embora seja verdade, eu acabei de falar que o dinheiro compra muitas coisas, mas não garantem coisas que só Deus faz. Dinheiro não traz felicidade, mas a falta dele também não.
Não é verdade? A falta de recursos financeiros não traz nem um pouquinho de felicidade. Pelo contrário, traz estresse, dificuldade, desespero, problema na qualidade de vida. Agora tem outro melhor que fala assim, ó, eu sou assim e o dinheiro que eu tenho é porque eu tenho muita sorte. Muita sorte. Tem uma turma aí que anda contando com a sorte para ganhar dinheiro, né? Tem gente que acredita que o que tem é porque ele tem sorte, ou o contrário, o que ele não tem é porque ele é muito azarado. Tem gente da igreja que pensa isso. Pastor, eu sou muito azarado. Eu sou muito, meu Deus do céu, eu tenho muito azar. Então não pode. Cada vez que eu começo uma coisa dá errado. Não, quando eu vendo alguma coisa para ninguém me logro. Quando eu amo um negócio ninguém compra. Eu sou muito azarado, meu Deus do céu. Se eu comprar um circo, o anão do circo cresce, parece. Eu tenho muito azar, tá louco? Tem gente que é assim, querido. Mas deixa eu te falar. A tua vida financeira não está atrelada à tua sorte. A tua vida financeira, ela está pronta, ela está ligada à responsabilidade que você tem em botar o dinheiro no lugar que ele é. Botar Deus no lugar que ele tem que ser colocado. E começar a cuidar com seriedade disso. Agora entenda, porque o dinheiro ele foi feito para ser o seu servo. Ele tem que servir você. E não você servir ele. Ele tem que servir você e a sua família, a sua casa, os seus filhos e a sua vida. Ele foi feito para servir. Se o pastor Evandro subir aqui e falar de dinheiro, todo culto, acabou que você não vem mais. Porque o Deus dessa igreja é o Jesus Cristo. O Deus dessa igreja é o Senhor dos Senhores. O Deus dessa igreja é o Senhor dos Exércitos. Esse é o Deus dessa igreja. O Deus dessa igreja não é o dinheiro, mas o dinheiro é bom, é bom. Serve para pagar aluguel aqui, pastor? Serve para pagar aluguel, serve para pagar energia, serve para trazer estrutura à igreja, serve para que você um dia a gente possa ampliar. Esse aqui está ficando pequeno, olha aqui. Serve para ampliar, para achar outro lugar. É para isso que serve. Para isso que serve. O dinheiro serve. E não eu sirvo a ele. E não eu sou escravo dele. E não eu fico dependente dele. É ao contrário. Ele precisa colocar ele no lugar dele. Você não é o dinheiro que você tem. Ele existe para servir você, servir sua família. E por isso ele não é maldito. Porque tem gente que quando trabalha, recebe, olha para o dinheiro, recebe pouco. Porque você acha que é pouco. E amaldiçoa o pouco que tem. Tem gente que vai lá, recebe e olha para o salário, o salário mínimo, Jesus Cristo. R$1.518. Bota o salário em cima da mesa, agora não bota mais porque não recebe mais em dinheiro, mas olha o Pix aqui. Que porcaria isso aqui. Isso aqui não dá para nada. Olha só pode ter sido o diabo que me deu isso aqui, não pode? Você está rindo, mas é verdade. E você conhece alguém assim. Você conhece alguém que amaldiçoa o salário que ganha. Você conhece alguém que amaldiçoa as coisas que tem. Você conhece alguém que amaldiçoa a casa que tem. Alguém que amaldiçoa o trabalho que tem. Alguém que amaldiçoa os bens que conseguiu comprar. Alguém que amaldiçoa aquilo que tem na sua casa hoje. E de tudo reclama. Porque tem crente, querido, tem gente que vai se batizar. Quando o pastor Evandro batizar você 29 de junho, certifique-se que ele vai te batizar com água. Água. Por que água, pastor? Porque tem gente que parece que é batizado no vinagre. Você chega na igreja da paz, seja convosco. Boa noite, irmão. Só se for pra ti. Tem gente que quando parece que chupa limão, quando acorda, que começa com careta. Tem gente que tem a vida amarga. É sério. Coloque um princípio na sua Bíblia, na sua vida de hoje em diante. Eu vou parar de reclamar. Aleluia. Amém.
Se tem coisa que o crente tem que saber, tem que aprender a fazer, é parar de reclamar. Você sabia que o povo de Deus ficou 40 anos no deserto, andando em círculo, ficando no mesmo lugar, sem caminhar, sem nada, porque reclamava. Agora vem dizer, se eu vejo o mar se abrir na minha frente, se eu vejo o mar se abrir na minha frente, se eu vejo o pão cair do céu todo dia, se eu vejo carne ficar disponível na altura da minha mão, se eu vejo Moisés largar um galho d'água, um galho de árvore numa água que está amarga e ela se tornar doce, se eu vejo ele pegar com um cajado, bater na rocha e da rocha sair água, eu ia reclamar de quê? Se eu era escravo no Egito e comia alho e cebola, eu tenho uma raiva de alho e cebola, mas se eu era escravo no Egito e comia alho e cebola, Deus me tirou da escravidão para comer pão que vem do céu, e eu estou reclamando? Eu estou reclamando. Querido, Deus já mudou a tua vida, Deus já mudou a tua história, Deus já mudou a tua família, quem crê vai recebendo, Deus já mudou a tua vida, Deus já mudou a tua história, Deus já mudou os teus filhos, Deus já mudou a tua trajetória completamente. Você é muito melhor hoje do que você era antigamente, eu tenho certeza disso. Você vai ficar muito melhor lá para frente do que você está hoje, eu tenho certeza disso. Então pode reclamar, abençoado. Amém. Aí, viu? Para de reclamar. Olha, ai, é verdade. Olha pro irmão do lado e diga, para reclamar. Para reclamar. É proibido reclamar. Lá no escritório agora, lá na minha empresa, eu sou contador, tenho escritório de contabilidade. Lá na empresa agora a gente colocou uma regra. É o código BRA. O código BRA ele fala, é proibido brigar. Então não se briga. Não se briga, não pode. Não pode brigar entre vocês, não pode brigar com o cliente, não pode brigar entre a gente, não pode. Todas as coisas se resolvem sem briga. Vamos conversar primeiro. Segunda coisa, letra R, é proibido reclamar. Não pode reclamar. Em vez de reclamar, sugere melhoria. Em vez de dizer que coisa ruim esse violão, diga assim, poderia ter um melhor. Né? Uma sugestão. Em vez de começar a botar defeito nas coisas, começa a orar para Deus mudar, querido. Mas para de reclamar. Porque Deus já tirou a tua vida de um charco de lodo terrível e pôs os teus pés sobre a rocha firme. Glória a Deus. Se a gente conseguisse entender o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário e a profundidade da misericórdia e da graça dele, talvez você não pediria mais nada para ele. Você já parou para pensar nisso? Talvez se eu acordasse de manhã e tivesse a dimensão do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, eu não pediria mais nada. Porque tudo que Jesus tinha que me dar, ele já deu naquela cruz. Que foi a vida eterna. Tudo que Jesus tinha que me dar, ele já se ofertou para mim na cruz do Calvário. Olha aqui para mim. Tudo que Jesus tinha que fazer por você, ele já fez. Pastor, então por que ele ainda continua fazendo? Porque o nome disso é graça. Porque o nome disso é graça. Pastor Evandro tem profundidade bíblica, ele provavelmente já pregou isso aqui. Tem duas coisas que Deus tem por nós. A primeira coisa é misericórdia. Misericórdia é você não recebe aquilo que você merece. Porque o salário do pecado é a morte. Mas eu estou olhando para um monte de gente pecadora aqui, inclusive eu. Por que eu não estou morto? Por que eu não estou morto? Não é graça, é misericórdia. Porque se Deus fosse olhar para mim pecado, o salário do pecado é a morte. Já devia estar morto, querido. Já devia estar morto. Mas o dom gratuito vem de graça. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aleluia. Eu vou ilustrar para você melhor. Você chega em casa, é quarta-feira de noite, véspera de feriado de Corpus Christi. Não é Corpus Christi, quem vai? Véspera de feriado de Corpus Christi, todo mundo guardou o pó de café, cipilho, essas coisas tudo. Você vai, ó, falou que não tinha visitante. Eu tirei para reparar.
Todo mundo foi lá, amanhã feriado de Corpus Christi, você chega em casa depois do culto, tem um ladrão dentro da sua casa. Misericórdia. Você pega e você flagra o ladrão, primeira letra, não pode brigar. Você encontra o ladrão na sua casa, você olha e você, boa noite, seu ladrão, tudo bem? Tá roubando aí, né? Supondo que ele já não sai correndo. Com a mão na televisão. Você olha para ele e fala assim, bah, quando eu era velho homem, eu devia te dar uma sova. Não vou te dar. Mas é o seguinte, você estava roubando a televisão, né? Eu deveria ligar para a polícia. Né? Não vou dar uma sova, não vou ligar para a polícia. Deveria. Não vou ligar. O nome disso é misericórdia. O cara deveria ou apanhar uma sova, se você não é convertido totalmente, ou pelo menos ser preso. Né? Está cometendo um crime, está invasando domicílio, está furtando, tem que pelo menos ser preso. Mas você não liga para a polícia. Seu ladrão, não vou ligar para a polícia, tá? Então hoje vai ficar por assim mesmo. Mas você operou com misericórdia e não ligou para a polícia. Mas aí você ainda é mais crente ainda, e você além de misericórdia tem graça. Você vai dizer, tá bom, além de não ser preso, pega a televisão aí, pega. Leva o micro-ondas também, leva. Aproveita e tá com a mão aí, vai. Quer que eu ajude a carregar? Quero ver ele pegar aquela que eu botei lá na galera. 50 quilos. Jesus faz exatamente isso comigo e com você. Ele não te manda para o inferno. Ele não te matou ainda. E ainda assim Ele te dá graça. Ainda assim Ele te dá vida eterna. Ainda assim Ele te abençoa. Ainda assim Ele te dá longos dias. Ainda assim Ele te dá saúde. Ainda assim Ele te dá força para trabalhar. Ainda assim Ele te deu uma família abençoada. Ainda assim Ele te deu um trabalho. Ainda assim, mesmo você sendo desse tipo que você é. Careca, não, nada a ver. Mesmo você sendo desse jeito aí. Mesmo você sendo uma pessoa às vezes ruim, com dificuldade de perdoar, que não procura Jesus ou procura só quando precisa, mesmo você sendo desse teu tipinho aí, Jesus ainda te dá graça. Jesus ainda entregou Deus ainda entregou seu filho para morrer por mim e por você. E às vezes você acha que o dinheiro é tudo que você tem. O dinheiro é tudo que você é. Que se você tivesse dinheiro eu seria uma pessoa diferente. Como é que conversa é essa? Pastor, se eu tivesse dinheiro eu seria outra pessoa. Que conversa é essa? Pelo contrário, você tem que ser exatamente a mesma pessoa ou melhor. Você tem que ser exatamente o mesmo homem, a mesma mulher, o mesmo pai, a mesma mãe, o mesmo marido, o mesmo pastor da sua casa, a mesma pessoa na igreja. Porque agora Deus te abençoou um pouco mais. Porque agora a graça dele foi derramada sobre a sua vida. Mas você não é exatamente o dinheiro que você tem. Primeira premissa, então, eu tenho que botar o dinheiro no lugar do dinheiro. Segunda coisa que eu tenho que aprender é, eu preciso ter um orçamento. Quem está com a Bíblia aberta ainda? Quem não está aberta, abre agora Lucas 14, 27. Lucas capítulo 14, versículo 27. Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos as que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: esse homem começou a edificar e não pôde acabar. Quem é que já fez a construção parou na metade? Tá bom. Esse homem começou a edificar e não pôde acabar. O que a Bíblia está ensinando aqui é: todo mundo que quer construir alguma coisa, todo mundo que está fazendo alguma coisa, é insensato se não primeiro parar para pensar se tem como construir. Se dá para pagar o pastor Evandro, lá para fazer o reboco, bonitinho.
Todo mundo que vai fazer alguma coisa faz um orçamento antes para ver se tem como pagar aquilo que está fazendo. E você sabe que a maioria dos casais tem problemas com dinheiro porque não conversam sobre dinheiro. Porque não falam sobre dinheiro. É quase assunto proibido dentro de casa. E aí quando o negócio fica mais sério, mais sério, do mais sério, do mais sério, a mulher está comprando coisa escondida. O homem está comprando coisa escondida. E aí é o outro que paga. Mas o outro nem sabe o que está pagando. E começa a nascer esse tipo de problema. Vocês conversam sobre tudo. Conversa sobre o jogo de futebol. Conversa sobre as crianças. Conversa sobre problema de saúde. Conversa da vida dos outros. Quem riu é porque conversa mesmo. Até o pastor riu. Conversa sobre tudo. Conversa sobre a vizinhança. Conversa sobre o carro que fulano comprou. Mas não fala sobre o dinheiro da própria casa. Não fala sobre o orçamento da própria casa. Porque as pessoas precisam conhecer-se um ao outro. E os números e a renda do lar. E isso se resolve facilmente. Tem casas em que o orçamento é junto. O orçamento do marido e da mulher é junto. É um só. Pega o dinheiro de um, de outro, bota tudo no mesmo saco. E agora, tem gente que fazem pequenos acordos. Ó, são orçamentos separados. Mas quem que paga o carro? Se alguém paga o carro, quem abastece o carro? Não sei se vocês sabem, carro anda com gasolina. Carro anda com gasolina. O dinheiro vai ser reunido ou vai ser separado? A esposa precisa trabalhar fora ou não? Quem é que paga a conta de luz sem fazer guerra do ar-condicionado ligado? Quantas vezes por semana eu posso comer fora? Não é todo dia, querido. E aí daqui a pouco você está saindo, está gastando demais, ela assim, tem que parar de sair. Você não nem sabia que estava gastando demais. As pessoas têm esse tipo de problema porque não conversa. Quanto que você tem de despesa da sua casa, você sabe? Você pode investir em algo agora. Como que a gente vai economizar energia? Como que a gente vai economizar combustível? Como que nós vamos reduzir um gasto para poder destinar esse gasto em outro lugar? E tudo isso você precisa conversar dentro da sua casa. Eu tenho reserva de emergência. Posso comprar um carro novo? Quanto que eu posso pagar para o mesmo carro? E se eu quiser comprar um sítio? E se eu quiser comprar um helicóptero? E se eu quiser fazer uma viagem? Eu posso ir para Praia Grande? Ou eu posso ir para o Rio de Janeiro? Ou eu posso ir para fora do Brasil? Ou eu posso ficar no São João? Eu tenho dinheiro para comprar à vista ou eu vou precisar parcelar? Essas perguntas você tem que saber responder. E viver elas conforme a sua realidade. Porque tem gente que quando você vai sair para comer um X do gaúcho, achei o X do gaúcho ali que eu estava entrando. Tem gente que quando sai e pode comer o X do gaúcho, é a realização do ano. É o melhor dia do mês, o dia do X do gaúcho. Mas tem gente que sonha em viajar para o exterior. E aí eu te pergunto, qual é o teu momento, querido? Você pode sonhar em viajar para o exterior? Pode, mas esse é o momento de hoje. Você pode sonhar em trocar de carro? Pode. Você quer andar do quê? De BMW, de Porsche? Mas deixa eu te perguntar, você pode? Porque eu quero andar, eu também quero. A gente tem uma convocação agora, pastor, lá em Curitibanos para ir. Eu brinquei ontem lá na sede assim, que bom seria se tivesse um avião uma dessa, né? Porque Curitibanos é longe, é 8 horas de estrada para ir, nunca mais chega. Tem lugar que não tem lugar para comprar um pastel para matar a fome. E é longe e volta, é cansativo a estrada. Se nós tivéssemos um avião, pastor, eu dou metade sem metade, o que você acha? A gente começa a pensar e começa a entender, querido, você pode comprar qualquer coisa, desde que você possa pagar. Pode comprar qualquer coisa, desde que você possa pagar. E como é que eu sei se eu posso pagar? Escreve, faz conta, pensa sobre dinheiro, conversa com o teu marido, conversa com a tua mulher. Porque afinal de contas tem crente
Crente, filho de Deus, que vem na igreja, toma a Santa Ceia. Tem cabelo mais do que eu. Mas a vida financeira é um caos. Tem uma história que uma vez o Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, era pastor de uma grande igreja na Inglaterra. E ele queria visitar uma mulher. Aí ele foi visitar a irmã da igreja. Foi lá, mais ou menos depois do meio-dia. Chegou na casa da irmã e... Mas fulano? Nada. Mas fulano? Mas fulano? Nada. Aí foi embora, desistiu, chegou de noite na igreja assim, irmã do céu, eu estive lá na tua casa te visitando hoje. Se foi. Ô pastor, que hora o senhor esteve lá? Se eu tive um pouco depois do meio-dia, ela disse, não, eu até vi que alguém estava batendo, mas eu não atendi porque eu achei que era o cara cobrando aluguel. Nossa. Tem crente, filho de Deus, que chega o cobrador na porta e fala assim, avisa, vai lá e diz que o pai não tá. Aí a criança chega assim, o pai mandou dizer que não tá. Como é que é o nome do senhor? João. Tá João ou não tá? Mas é verdade. As pessoas têm problemas com dinheiro. Primeiro, porque não colocam ele no lugar que ele deve estar. Segundo, porque não tem planejamento. E já dizia uma frase de um antigo filme aí, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. A falta de controle é o caos, desordem, problemas. Todas as coisas que saem do seu controle, elas causam desordem e problemas. Agora deixa eu te falar uma coisa. Você serve a um Deus organizado. Amém. Amém ou não? Amém. Você vê na igreja, você tem carreira de cadeira para cá, cadeira de cadeira para lá, um corredor no meio, lá ficam as pessoas, aqui fica o altar. Organização. Você serve a um Deus que quando ele foi criar tudo, e quando eu digo tudo, é o mundo. Quando ele foi criar tudo, ele organizou. No primeiro dia, Deus fez separação entre os céus e a terra. Colocou os... No segundo dia, Deus fez outra coisa. No terceiro dia, Deus fez outra coisa. Deus sabia exatamente o que ele deveria fazer em cada um dos dias, porque ele é organizado. O tempo passa e Deus vai dar orientação para Moisés sobre como construir um tabernáculo no meio do deserto. E no meio do deserto Deus vai dando instruções a Moisés, dizendo, assim tem que ser o pátio, assim tem que ser o altar, assim tem que ser a pia, assim tem que ser o santo lugar, assim tem que ser o santo dos santos, assim tem que ser a veste do sacerdote, assim tem que ser a arca da aliança. Dentro da arca da aliança, Moisés, você coloca isso e aquilo. A arca da aliança tem que ser feita com a madeira tal, tem que ser coberta por ouro tal. O anjo tem que medir tanto. Deus vai ensinar Noé a construir uma arca. Ele fala, Noé, construa uma arca desse tamanho aqui, de madeira tal. Faz uma porta, faz isso, faz aquilo. Você acha que Deus ia chegar para Noé e falar assim, Noé, faz um barco grande aí, Noé. O que é barco grande? É uma canoa para pescar? O que é? O que é barco grande? É do tamanho do Titanic? O que é? É do tamanho daquilo caico que tu vai pescar amanhã. Quem vai pescar amanhã? Deixa eu ver. Não tem pescador na igreja. O que é barco grande? E Deus vai dando as especificações, porque você serve a um Deus que é organizado. Deus é tão organizado que quando a igreja já está constituída, Paulo vai escrevendo e ele fala, pelo amor de Deus, tenha ordem e decência no culto. Porque Deus gosta daquilo que tem ordem e decência. Agora deixa eu te falar uma coisa de natureza mais espiritual. Se Deus atua na ordem e na decência, quem é que atua na desordem? Quem é que atua no caos? Se você gosta de viver o caos, tem agrado de caos, tem agrado de ver casa bagunçada, terreno bagunçado, garagem bagunçada, carro bagunçado, finanças bagunçadas, querido, Deus não está nesse negócio. Como diz o pastor Evandro, é a concorrência. Deus não está nesse negócio. Porque Deus gosta daquilo, Deus gosta de onde há ordem. Ordem. Deus está onde há
ordem. A Bíblia diz em Provérbios 22:7. Provérbios 22:7 diz que o rico domina sobre os pobres e aquele que toma emprestado, ele é servo daquele que empresta. Se você toma um empréstimo no banco, você é servo do banco. Se você contrai uma dívida com alguém, você agora é escravo daquele com quem você tem uma dívida. Já vou explicar por quê. Se você se enfia e se afunda no financiamento para comprar aquele teu carro bonito, você agora é escravo do banco que lhe concedeu o financiamento. Se você se afunda em dívidas no cartão de crédito, você é escravo do cartão de crédito. Por quê, pastor? Por quê, meu Deus do céu? Por quê? Agora até escravo eu sou, descobri. Vim para a igreja para ficar melhor e sair sabendo que eu sou escravo. Quando você trabalha, você vai lá e você doa o seu tempo. Você doa as suas habilidades. Você oferta o seu tempo para alguém, para uma empresa, para um negócio. Você oferta esse seu tempo para alguém. Para alguém, um cliente seu, você está ofertando o seu tempo para essa pessoa. Em troca do seu tempo, sejam 8 horas por dia, sejam 44 horas por semana, sejam 2, 3 vezes por semana, não interessa, o tempo que você passou trabalhando. Em troca desse tempo, a pessoa lhe dá dinheiro. Só que, pensa comigo, isso que você recebeu não é mais só dinheiro. Isso que você recebeu é um pedaço da sua vida que você deixou de fazer outra coisa, para estar trabalhando, que aquele tempo virou dinheiro na sua mão. Amém ou não? Amém. Logo você não tem mais 1.518 ou mais na sua mão. Você tem 220 horas que foram transformadas agora em dinheiro. Quando você recebe aquilo que você recebe, seja pouco ou muito, você sai, no dia que você recebe, bota uma roupa bonita, vai para o centro de São João do Sul, e você sai. Deixa 50 na padaria, deixa 50 no açougue, deixa uma boa parte no posto de gasolina, deixa uma boa parte na energia elétrica, deixa alguma parte na farmácia, deixa uma parte... Não, aqui não deixa nada. Você sai deixando. Mas quando você deixa um pedaço na padaria, um pedaço na farmácia, um pedaço no posto de gasolina, um pedaço no açougue, um bom pedaço no supermercado, você está deixando pedaços da sua vida em cada um desses lugares. Não é mais dinheiro, é o seu tempo. Não é só o seu tempo, é a sua vida. Só que nós aprendemos que se eu estou devendo para alguém, eu sou escravo de alguém. Por que eu sou escravo de alguém? Porque se eu devo dinheiro. Logo, o dinheiro não é só papel. Dinheiro é um pedaço da minha vida. Dinheiro não é só papel, não é só mais Pix na minha conta. É um pedaço da minha vida que eu conquistei trabalhando. Tem meu tempo ali. Tem o tempo que eu deixei de estar na minha casa, que eu deixei de estar com meus filhos, que eu deixei de estar descansando, que eu deixei de estar fazendo outra coisa. É minha vida que está ali. Ou seja, você deve um pedaço da sua vida para outra pessoa. Agora, outra coisa mais importante. Você deixa um pedaço no açougue, um pedaço na padaria, um pedaço na farmácia, um pedaço no posto de gasolina. E quando você deixa no altar do Senhor? Tem um pedaço da tua vida espalhado, quem sabe, por quase a cidade inteira. Mas não tem nada no altar do Senhor. Oferta não é só dinheiro. É a sua vida no altar. Oferta não é só valor. Não é só papel. É o quanto que você entrega para Deus do seu tempo. Dinheiro tem que ter o lugar do dinheiro. E se você não entender que um pedaço da sua vida também tem que estar no altar, você não entendeu quase nada. Primeira coisa, dinheiro tem que ter lugar de dinheiro. Segunda coisa, eu preciso ter meta, orçamento, planejamento. Romanos capítulo 13, versículo 8, Paulo fala: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos amei uns aos outros. Porque quem ama aos outros, assim cumpriu a lei.
A ninguém devais coisa alguma. Querido, se você está devendo, negocie. Pastor, não consigo pagar agora. Dá satisfação, pelo amor de Deus. Pastor, mas me enrolei. Não tem problema se enrolar, querido. Eu também já me enrolei. Mas conversa. Não te esconde. Não foge. Fala alguma coisa. Diz que não pode pagar agora, mas que você não nega. Né? Tem gente que deve e nega ainda. Não pago mais. Uma vez tinha uns lá no escritório que falaram assim: me chamou de velhaco, agora mesmo que não paga. Eu disse: agora mesmo que é velhaco. Não deva nada a ninguém. Você é uma nova criatura. Se você tinha esse hábito antigamente, não tenha mais. Dá explicação. Negocia. Acerta. Faz conta. Te planeja. Porque se você fizer isso, você está cumprindo a Bíblia. Não é eu que estou dizendo. É lá em Romanos capítulo 13, versículo 8. Tem gente que tem hábito de comprar fiado. Não tem disso aqui? Tem gente que tem hábito de comprar fiado. Já vi uns quatro assim lá. Assim, olha, pelo amor de Deus, se eu não comprar fiado, parece que me dá coceira. O cara tem cartão de crédito, tem facilidade, às vezes tem dinheiro para pagar à vista, mas ele gosta de comprar fiado. Você conhece alguém assim, tenho certeza disso. Primeira coisa, dinheiro não é dinheiro. Segunda coisa, planejamento. E terceiro, para terminar, você precisa ter princípios inegociáveis. Você precisa ter princípios inegociáveis. Porque se você não respeita o lugar do dinheiro e você não tem princípios inegociáveis, de nada adianta você querer fazer dele o seu servo. Ele vai virar seu senhor. E que princípios inegociáveis precisam ser esses, pastor? Primeiro de todos, faça aquilo que é certo. Tem um tio meu, não está assistindo, né, tio? Hoje não. Tem um tio meu que nunca tem nada na vida. Não tem nada. Mas eu sei que a história dele é uma história construída de contar mentira. É uma história construída de lograr os outros. É uma história construída de não ser fiel à esposa que teve. E nem as demais que teve depois. É uma história construída de fazer a coisa errada sempre. E sempre que ele começa alguma coisa, daqui a pouco acontece alguma coisa na vida dele que ele vem me pedir ajuda. Jota, pelo amor de Deus, eu abri um negócio lá e os caras me lograram. E aí ele começa, porque o fornecedor isso, porque o homem da sala é maluco, porque não sei o quê, porque a carga não chegou, porque... Eu assim, cara, mas tu é muito azarado, cara. Não pode. Não pode. Mas para ele eu falo que ele é azarado. Mas a verdade das coisas é que isso não é nada mais do que o resultado, a semeadura de tudo que ele planta na vida dele. Sabe quando vai dar certo? Nunca. Enquanto ele não parar de plantar coisa ruim. Aleluia. A primeira premissa dos valores negociáveis é faça o que é certo, querido. Procura andar certo, irrepreensível. Que as pessoas não tenham nada o que falar de você. Amém. Está andando de carro, tomou uma multa, paga a multa. Agora tem gente que toma multa porque estava sem cinto, porque tem barda de andar sem cinto. Fala barda aqui também? Fala. Né? Tem mania de andar sem cinto. Aí toma uma multa que está sem cinto, xinga o policial, ainda chama o policial de safado ainda. Policial safado, me deu uma multa, deu sem cinto, hein? Quem estava errado é você que está sem cinto, querido. Tem gente que tem mania de comprar coisa pirata, falsificada. Deus, você gostaria que Deus te desse uma bênção falsificada, querido? Hã? Ó, eu vou te dar essa cura aqui, mas é uma cura pirata. Eu quero agradecer a vocês. Eu quero agradecer à igreja de São João do Sul, o pastor Evandro e a sua esposa, que oraram pelo meu filho. O Conrado está aqui hoje saudável. E hoje faz exatos 2 meses, dia 18 de abril, que o Conrado foi internado na UTI de Sombrio. 18 de abril, sexta-feira de Páscoa, o Conrado foi para a UTI de Sombrio com bronquiolite. Ele saiu 8 dias depois, graças a Deus e a oração de toda a igreja. E ele está aqui que dificilmente dá um espirro. Deus fez uma cura completa. Mas você não ia gostar do milagre pirata. Mas tem gente que gosta de TV pirata, filme pirata, relógio pirata, tênis pirata, camisa pirata. Tem gente que gosta, querido. Você gostaria que Deus te desse algo falsificado?
Diz o pastor Josué Gonçalves que uma vez ele estava no altar de Deus pregando, e ele estava pregando sobre isso, sobre fazer o que é certo, sobre ser autêntico, sobre ser verdadeiro. Daqui a pouco ele olha para o pulso dele, um Rolex pirata. Esse eu tive que tirar na mesma hora. Faça o que é certo. Quando você tiver em dúvida sobre o que tiver que fazer, faz o que é certo. Pastor, mas eu não sei o que eu faço. Faz o certo, querido. O que é o certo? Você sabe o que é o certo. Se você não sabe, pergunta para o pastor que ele sabe. Sabe o que é certo fazer. E se o pastor não souber, vocês vão orar para Deus dar sabedoria para vocês. Segunda coisa, fale a verdade. Porque a verdade ela é inegociável. Quem mente para cobrir algum problema, quem mente para encobrir algum pecado, alguma transgressão, algum erro, logo a mentira vai ser descoberta. Porque não há nada em oculto que não há de ser revelado, isso está na Bíblia. E quando se descobrirem a tua mentira, que você vai ter duas vergonhas, uma pelo erro e outra pela mentira. Tem gente que é tão mentiroso, mas tão mentiroso que acredita na própria mentira que conta. Então, antes de fazer qualquer coisa, faça o que é certo e fale a verdade. Porque nada nunca vai substituir a verdade. Mas tem hora que a verdade dói. Tem hora que a verdade é difícil de ser contada. Tem hora que a verdade é dolorida, te rasga. Tem hora que a verdade pode te custar coisas que para você hoje é preciosa. Tem gente que se falar a verdade perde o emprego. Tem gente que se falar a verdade põe a própria dignidade em risco porque tem que contar coisas que já fez. Fala a verdade. Quando questionado, fala a verdade. Porque a verdade, ninguém pode brigar contra a verdade. A palavra de Deus diz, santifica-os na verdade, pois a palavra dele é a verdade. E se nós temos que crer na verdade que é Jesus, eu tenho que propagar a verdade. Jesus, você falou em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade, querido. Ninguém gostaria de seguir um Jesus de mentira. Senão todo mundo estava na igreja do Henrique Cristo. Ó pai, o meu pai está sob... Ninguém gosta de seguir um Jesus de mentira. Você segue um Jesus de verdade. Você segue um Deus que é o dono da verdade. Amém ou não? Amém. Então fala a verdade, faça o que é certo e ande direito, pelo amor de Deus. Anda direito, querido. Se cuida. Faça a coisa certa. Bota o cinto de segurança. Acende os farol do carro na BR. Não ande com o documento atrasado. Não compra filme pirata. Faz o que é certo, anda direito. Trabalha direito. A Bíblia diz que nós temos que trabalhar como se fosse para Deus e não para os homens. Você já imaginou? Eu vou pintar essa parede aqui. Eu vou pintar para o pastor Evan. Não, eu vou pintar como se fosse para Deus. Vou fazer um móvel. Eu vou fazer um móvel, mas vou fazer um móvel para o irmão fulano. Nem vou muito com a cara do meu fulano, ele quis me contratar. Mas eu vou fazer como se fosse para Deus. Eu vou atender esse cara na padaria. Eu vou atender como se eu estivesse atendendo Deus. Já pensou? Já pensou? Porque a palavra de ordem do cristão para os dias de hoje, querido, não é outro senão excelência. A Bíblia diz que nós devemos ser inocentes para o mal e excelentes para o bem. Tudo que você vai fazer, faz bem feito. Tudo que você botar a mão, bota a mão e faz com excelência. Entrega o seu melhor. Pastor, mas dizem por aí que eu tenho que entregar o meu melhor só na igreja. Não, entrega o teu melhor em todo lugar, querido. Entrega o que você tem, entrega o que você sabe. Te esforça. O tempo inteiro que a Bíblia vai falar com grandes homens de Deus, ela fala, esforça-te, tem bom ânimo. E José fez isso, entregou o melhor dele até na cadeia. Não vai ser preso para entregar o melhor, pelo amor de Deus. O povo vai dizer que foi eu que preguei. O pastor falou que eu tinha que ir para a cadeia e entregar o melhor. Não é verdade? José do Egito entregou o melhor dele na cadeia, entregou o melhor dele escravo. E mesmo ele entregando o seu melhor, um dia Deus o honrou, porque ele entregava o melhor. Deus vai falar com Josué e fala, Josué, não te desanima, esforça-te e tem bom ânimo. Porque eu estou contigo. Eu já preguei demais, coloca de pé em nome de Jesus. Quem quer que eu pare, diga amém. Vocês que digam para ver.
Cadê meu aluno tocador? Isso. Dependendo da música, ganha 10 na prova. Não. Raquel vai cantar. Querido, Deus tem um novo romper na tua vida financeira a partir dessa noite. Deus tem uma nova realidade para você a partir dessa noite. E tudo que você precisa saber é colocar o dinheiro no lugar dele. Tudo que você precisa saber é ter um planejamento e andar certo, falar a verdade, fazer as coisas direito. Aleluia. Que o dinheiro nunca mais seja a causa de briga na sua casa. Glória a Deus. Que o dinheiro nunca mais seja a causa de confusão na tua família. Que o dinheiro não te afaste mais de Deus. Que a falta do dinheiro não te ponha em dúvida do amor que Deus tem por você. Que você nunca mais murmure porque a situação financeira está ruim. Mas sim que você peça a Deus sabedoria para passar por essa situação. Porque tem gente que quando o dinheiro falta, começa a reclamar. Deus não me ama mesmo. Deus vai mais com a cara do prefeito do que com a minha. O prefeito é bem feio. Deus vai mais com a cara do irmão fulano do que com a minha. Por que Deus gosta tanto de não sei quem? Por que ele vive tão bem? Parece até que eu sou mais inteligente que ele tem mais dinheiro que eu, está errado. E você começa a querer tomar o lugar de Deus para situações que quem decide é Ele. Você começa a querer tomar o lugar de Deus em situações que você não tem o governo disso. Não é você quem decide a hora de alguém plantar ou colher as coisas. Não é você quem decide a hora e nem o tamanho da colheita de outras pessoas. Não é você quem decide o sucesso ou o fracasso de outra pessoa ou até o seu próprio. Deus está enxergando a sua vida e o seu coração exatamente. Deus está enxergando a sua vontade de fazer as coisas certas. Deus está enxergando no seu coração a inclinação que você tem hoje. Para que você tenha colocado o dinheiro no lugar do dinheiro como servo e não como seu Senhor. Deus entende qual prioridade você tem dado na sua vida quando você recebe as coisas que você coloca e aquilo que você traz ao altar. Deus sabe de todas as coisas e você sabe de quase nada. Fecha teus olhos que eu quero orar por você hoje. Meu Deus. Sim, Deus. Aqui está a tua igreja nessa noite. Que o Senhor possa tocar em nossas vidas. Que o nosso coração seja tratável quando o assunto for dinheiro. Que o nosso coração seja ensinável quando o assunto for andar direito. Que a minha vida seja inclinada a plantar coisas boas. Que a minha vida seja inclinada a andar corretamente para ser abençoado. Meu Deus, um dia diante do altar nós prometemos ser fiéis ao marido e à esposa. E essa fidelidade se estenderia a momentos de saúde ou doença, a momentos de alegria ou tristeza, mas principalmente a momentos de riqueza e pobreza. Então que a crise não venha mais afetar as famílias dessa igreja. Que as dívidas não venham mais separar maridos de esposas e esposas dos seus maridos. Que o lar ande em comunhão quando o assunto for dinheiro ou quando não for. Que os sonhos que os teus filhos têm nesse lugar possam ser alcançados com segurança e no tempo em que o Senhor quiser que eles alcancem. Que eles possam ter sabedoria para calcular a sua vida, para calcular os seus objetivos. Que eles possam ter sabedoria para calcular as suas metas. Que eles possam, meu Deus, em nome de Jesus, dar prioridade em falar a verdade, dar prioridade em andar com seriedade, dar prioridade para honrar o bom nome, dar prioridade em ser pessoas honestas, íntegras e fiéis. Assim como o Senhor concedeu que Jó fosse, que Abraão fosse. Que toda murmuração seja agora repreendida de nossas vidas. Eu repreendo todo espírito de reclamação, de descontentamento. Que os teus filhos tenham nessa noite ao lugar um coração grato. A um coração que em tudo dá graças.
e que enxerguem o favor de Deus na sua própria vida. Aleluia. Que o Teu Espírito Santo seja derramado sobre nós. E que o Teu Espírito Santo faça de nós pessoas que têm o seu coração agradecido, porque tudo que o Senhor tinha que nos dar, o Senhor já deu. Sê conosco, Jesus. E assim como Salomão orou naquele dia, nós oramos hoje. Dá-nos sabedoria. Dá-nos inteligência. Que eu possa aprender com os erros que eu já tive. Que eu possa aprender com os erros que os outros cometeram. Que a partir de hoje as finanças dos teus filhos sejam outras. A vida financeira das famílias sejam outras. E que em nome de Jesus seja repreendido o devorador, o contador, o migrador. Espíritos malignos que agiam sobre as finanças dos teus filhos, seja repreendido agora. Caia por terra o espírito da doença. Caia por terra o espírito que colocaria um acidente nessa família. Espírito, meu Deus, que talvez colocaria essa pessoa na fila do INSS. Meu Deus, em nome de Jesus, aquilo que tem travado processos na justiça que envolvem valores financeiros significativos, nós oramos agora e nós determinamos: seja abertas as gavetas, sejam destravadas as correntes. Nós, em nome de Jesus, profetizamos uma virada na vida dos teus filhos. Aquele que está procurando emprego vai encontrar. Aquele, meu Deus, que está procurando, que está sem clientes na sua empresa, clientes vão começar a aparecer. Deus vai começar a colocar estratégias no coração dos teus filhos. Portas vão começar a ser abertas. Deus está rompendo coisas verdadeiramente nessa noite. Há uma nova história sendo escrita na tua vida. Há uma nova realidade sendo escrita na tua família. Aleluia. Em nome de Jesus. Abraça uma pessoa do seu lado. Abraça uma pessoa do seu lado. Deus está movendo meu coração para isso nessa noite. Procura alguém da tua família. Abraça ele. Em nome de Jesus. Ore com ele, ore com ela. Profetiza um novo tempo. Profetiza portas abertas. Em nome de Jesus, todo espírito de escassez. Em nome de Jesus, todo espírito, meu Deus, que tem feito com que as coisas faltem na casa dos teus filhos. Eu profetizo que nada vai faltar de hoje em diante. Aleluia. Eu profetizo que você vai ter uma vida de fidelidade no altar do Senhor. Eu profetizo que você vai ter para dar e não para pedir emprestado. Eu profetizo que as pessoas vão olhar para você como a solução e não como aquele que sempre pede. Aleluia. Ore por essa pessoa, ore por ela, fale, converse. Nós vamos tocar uma canção. Eu não quero nem ouvir o que você está falando, você vai orar aí. Em nome de Jesus. Mudança de vida, transformação. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Ele nas suas mãos sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. 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 Que Deus abençoe tua casa. Que Deus abençoe sua família. Que Deus abençoe seu trabalho, seu lar. Dá vontade de não parar mais. Existe uma unção do Senhor sendo derramada. Eu consigo ver pelos olhos da fé que existem cadeias verdadeiramente se quebrando. Eu não conheço você, eu nunca vi você. Mas eu consigo enxergar em você que algumas famílias aqui passavam muito trabalho nessa área. Passavam muita dificuldade. Talvez você já tivesse até conversa de se separar, de fazer outra coisa. Talvez você
você vem reclamado com algumas pessoas nesses dias, nessas semanas, sobre exatamente esse assunto. E eu consigo ver que existem correntes caindo no chão dessa igreja. O pastor Evandro me conhece e sabe que eu não sou dessas coisas. E porque eu estou falando é porque eu verdadeiramente estou sentindo. Glória a Deus. A Bíblia diz que maldito aquele que diz assim, diz o Senhor, se o Senhor assim não o disse. Eu consigo ver famílias sendo libertas nessa noite, cara. Pessoas que eram escravas, que estão deixando de ser escravas. Deus está rompendo barreiras, muralhas estão caindo nessa noite. Pastor Evandro, vem cá. Vem cá. Há um derramar de Deus muito forte nessa igreja. Há um ministério muito lindo sendo construído nesse lugar. Deus ainda vai fazer grandes coisas em São João do Sul. E a sua família vai ser a chave. A sua família vai ser o começo. A sua casa vai ser o começo. Ano que vem, ou daqui a 6 meses, ou daqui a 1 ano, daqui a 2, o pastor Evandro vai me convidar de novo. Eu vou medir o tempo. Dependendo do que você dizer para ele se gostou ou não, ele me convida de novo. Mas se eu voltar aqui ou não, eu quero ouvir o seu testemunho. Eu quero ouvir você falar que no dia 18 de junho de 2025, véspera de feriado de Corpus Christi, aleluia, Deus mudou a tua vida. Deus mudou a tua história. Deus abriu a porta.